Iniciando aqui mais uma teleconferência sobre a série Os Pensadores. Hoje temos como convidado o professor Euclides Guimarães Neto. Ele falará sobre o crítico pensador russo Mikhail Bakhtin. O professor Euclides Guimarães Neto, ele é mestre em Sociologia e Cultura. Isso? Comunicação e Cultura. Comunicação e Cultura. Ele é professor de Sociologia e também de Política na PUC Minas. Professor, vamos começar hoje a falar sobre Mikhail Bakhtin. Boa tarde. Eu queria, de antemão, agradecer o convite de estar aqui pela primeira vez na PUC Virtual, lugar que pretendo voltar outras vezes. Eu fui convidado para falar sobre esse filósofo. Eu acho que ele próprio gostaria de ser chamado de filósofo, Mikhail Bakhtin, que é um filósofo russo que viveu na primeira metade, principalmente na primeira metade do século XX, nasceu em 1895 e morreu em 1975. Mas que produziu a maior parte de sua obra por volta dos anos 30, entre os anos 30 e o final dos anos 40, embora se tornasse mais conhecido a partir dos anos 60, 70, isso muito em função do contexto histórico mesmo que ele viveu na Rússia do tempo do stalinismo, e ele não era exatamente um marxista-stalinista, ele até tinha uma grande, digamos assim, referência em Marx, podemos até considerar como um dos pensadores, né, do esteio do marxismo, mas com ideias muito próprias, influências outras, inclusive do próprio cristianismo, que acabou custando a ele uma certa perseguição política no tempo de Stalin. Eu acredito que as referências filosóficas mais importantes do Bakhtin seriam justamente a do marxismo, né, que praticamente era até, de certa forma, um saber oficial para a Rússia em que ele viveu, embora ele tenha começado um pouco antes, né? A Revolução de 17 já pegou o Bakhtin ainda jovem, mas já completamente, digamos assim, formado, e já um grande, digamos assim, pesquisador, um grande pensador, professor, mas ainda desconhecido, porque conhecido mesmo ele só passou a ser a partir dos anos 60. Né? Mas o marxismo é uma das referências importantes. Outra referência que eu acho que é fundamental, como eu já coloquei, é a do próprio cristianismo, é uma referência que tem a ver com a própria formação mesmo. Ele era um russo, a família era ligada ao cristianismo ortodoxo, e o cristianismo ortodoxo russo ele é muito filosófico, ele tem grandes, digamos assim, voos, né, filosóficos que, de uma certa maneira, construíram, né, participaram aí da formação desse autor. Uma outra coisa que era muito presente na filosofia do tempo de Bakhtin, do tempo da formação dele, era o neoidealismo, o neocantismo, né? Vindo principalmente da Alemanha, porque a Rússia do seu tempo sofreu uma influência muito forte da Alemanha e também da França, né? De certa maneira, a filosofia francesa e a filosofia alemã sempre irradiaram para toda a Europa, para não dizer para todo o mundo, né? E certamente que o Bakhtin, aos 15 anos, já sabia falar alemão, além do russo, e logo depois também se tornou um conhecedor profundo da língua francesa. E conhecendo essas duas línguas, ele se tornou um grande leitor dos pensadores dessas duas nacionalidades, né? E o neocantismo chegou até ele por via do pensamento alemão. Acredito que Weber possa ser uma dessas referências, embora isso não seja uma coisa muito, muito clara. Além disso, ele era um conhecedor, um leitor de Freud, então a psicanálise freudiana, principalmente naquele seu aspecto mais filogenético, mais filosófico, né, teve uma grande importância também. Ele chegou inclusive a escrever um texto sobre Freud que, na minha opinião, não é
não está entre as melhores obras, mas que de qualquer maneira, dele, Bakhtin, mas que de qualquer maneira revela aí essa referência. E claro, também a referência do positivismo, que era a principal, digamos assim, marca das ciências sociais, das ciências de uma maneira geral naquele momento, né? Eu acredito que o Bakhtin construiu o seu pensamento misturando essas referências todas que eu acabo de citar. Curiosamente, ele vai desenvolver um conceito de polifonia, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu acho que o próprio pensamento dele já é, de alguma maneira, polifônico, na medida em que ele conseguiu combinar tudo isso de uma forma bastante interessante, bastante rica, né, bastante profícua. Você quer perguntar alguma coisa, Haroldo? Eu gostaria que você falasse sobre as obras do Bakhtin, as principais obras, pelo menos. Eu vou seguindo aqui um pouco nesse esquema da trajetória dele, tá bom assim? É mais ou menos isso que eu estava esperando, né? Vamos dizer. Bom, de qualquer maneira, não, talvez chamá-lo apenas de filósofo não daria a dimensão do que foi a obra do Bakhtin, principalmente do que foi a divulgação da obra dele. Porque é um autor que se tornou conhecido principalmente e preliminarmente no campo da linguística. E realmente as reflexões dele, mesmo que a gente as tome como filosóficas, mais importantes estariam de alguma maneira relacionados com esse campo da linguística, né? Então, o primeiro Bakhtin, o jovem Bakhtin, ele constituiu, quando viveu em São Petersburgo, na década de 20, um grupo de estudos, vamos dizer assim, que foi chamado mais tarde, por causa da sua importância nesse grupo, foi chamado de Círculo de Bakhtin. Esse Círculo de Bakhtin era exatamente o cadinho onde todas essas referências filosóficas apareciam e estavam sendo constantemente debatidas. Nesse círculo, dentro desse círculo, ele vai produzir as suas primeiras obras. Essas duas primeiras obras, a primeira obra de Bakhtin, a mais importante desse momento, que foi reunida num livro chamado Marxismo e Filosofia da Linguagem, esse livro não foi publicado em nome do Bakhtin, foi publicado em nome de um outro membro do grupo, né? E as razões porque os textos às vezes eram produzidos por um autor e às vezes saíam em nome de outro, são um pouco obscuras, a gente não sabe exatamente os motivos, mas a gente sabe que o Bakhtin foi um cara muito modesto e muito discreto, e que não talvez achasse que esse texto do Marxismo e Filosofia da Linguagem tivesse a maturidade, né, tivesse a consistência que ele queria, enquanto que o seu colega Voloshinov, que foi quem assinou esse livro, né, achou que já era uma boa hora para publicar essas ideias, e tudo indica que esse livro foi escrito pelo menos por esses dois, para não falar da influência de outros nomes importantes dessa escola, como Medvedev, por exemplo, né? Então, mas hoje os estudiosos, os intérpretes do Bakhtin, todos, né, aceitam, há um consenso, vamos dizer, em torno da ideia de que ele teria sido mesmo o principal autor desse livro. Então, esse livro, embora ainda publicado sob a autoria, né, formal do Voloshinov, ele é atribuído e reconhecido como uma obra do Bakhtin. E nesse livro ele discute exatamente a questão, ele apresenta os seus primeiros conceitos, o conceito, por exemplo, de polifonia, o conceito de intertextualidade, de certa maneira o conceito de dialogismo. Eu acredito que esses três conceitos já estão de alguma maneira presentes nessa obra do Bakhtin. Ele pressupõe, né, muito influenciado por Freud e pela psicanálise, ele pressupõe que nós não nos construímos senão no espelhar, né, do outro, no contato com o outro, e que a
construção do próprio self, do próprio entendimento, da própria concepção de mundo, ela é produto das trocas sociais que, na opinião do Bakhtin, se dão fundamentalmente através da linguagem mesmo, ou seja, trocas simbólicas, como dizem os sociólogos, poderia ser sinônimo daquilo que os semiólogos chamam de trocas linguísticas, né? O Bakhtin não vê a diferença entre essas coisas, porque ele acha que toda, não só, né, em consonância com o pensamento da época, e que de certa maneira é válido até hoje, né? A linguagem não é apenas um conjunto de recursos para a comunicação, mas é também, fundamentalmente, o modo como nós podemos entender o mundo e construir os sentidos que nos movem nesse mundo, né? Então, Bakhtin está em total consonância com esse pensamento, que tem protagonistas famosos, como os primeiros nomes aí da fenomenologia, o Edmund Husserl, o Charles Sanders Peirce nos Estados Unidos, né? Ele está em consonância com essa ideia e também em consonância com Freud, ele pressupõe que nós estamos nos construindo o tempo todo. Isso quer dizer que nós estamos nos construindo enquanto construímos também a língua, né? Existiam duas teorias na época, uma mais ligada ao positivismo, de Saussure, que via a língua como uma espécie de fato social, como uma força que paira sobre os indivíduos e que nós precisamos aprender a lidar com ela, né? Uma força que é maior do que nós e que é um pouco fenômeno sui generis, bem dentro daquela linha positivista. E existia um outro pensamento que era dos formalistas, bastante influenciado pelo romantismo, de Benito Croce, de Kant, que acreditava que a questão fundamental que está por trás de cada fala é o próprio self, né? A própria, digamos assim, personalidade do autor, né? Isso vale tanto para a fala quanto para, principalmente, a literatura, porque, na verdade, a maior parte do trabalho de Bakhtin, da obra publicada de Bakhtin, que são os outros dois livros que eu queria citar aqui, um sobre Dostoiévski, né, e outro sobre Rabelais, são textos de análise literária, mas onde o Bakhtin introduz um método e uma forma de realizar isso, a análise literária, muito sofisticado, muito avançado para o seu tempo, na medida em que ele recusa essas duas visões, tanto aquela que pressupõe que a língua é uma coisa pronta, que a gente precisa se adaptar a ela, quanto aquela que pressupõe que nós fazemos uso da língua enquanto revelamos as nossas subjetividades, as nossas, digamos assim, profundezas de alma individuais, né? Na visão do Bakhtin, através desse conceito de dialogismo, nós recriamos e reinventamos a língua a cada dia na nossa pragmática discursiva, né? E isso quer dizer que a vida social, no seu aspecto mais cotidiano, é basicamente uma negociação, com um contexto de trocas. E que, evidentemente, que os papéis sociais e as diferenças, né, as hierarquias sociais, em função disso, também se revelam como lugares de enunciação, como lugares de fala, né, e como formas de fala. Portanto, os nossos discursos estão impregnados, digamos assim, dos ideológicos que caracterizam nossos tempos, né? Cada um dos tempos, o tempo em que esse discurso, aqui e agora, em que cada um dos discursos são produzidos. Havia também na época uma visão que pensava que a poesia é a forma mais pura da literatura e que o romance era uma literatura um pouco vulgar, justamente porque estava contaminada por uma série de outras referências do vulgo, do populacho, do pastiche, etc. Né? O Bakhtin, então, vai ser radicalmente contra essa visão e vai tentar mostrar que o romance é um lugar onde essa riqueza, né, essa pluralidade da vida social se faz presente, principalmente se for um bom romance. E aí é que ele vai escolher justamente o Dostoiévski, que é um escritor russo da segunda metade do século XIX, cuja qualidade dispensa, né, comentários, né, um dos maiores escritores, seguramente, da história, e que
deixa fluir no seu texto, na sua romanesca, no seu trabalho, né, Dostoiévski, toda a diversidade de, digamos assim, de culturas, né, de valores, de ideológicos que estavam presentes na Rússia de seu tempo. Que, na verdade, é a Rússia de Nicolau II, a Rússia um pouco anterior àquela que Bakhtin vai encontrar, né? Digamos que, se a gente fosse dividir o tempo, a Rússia em 3 grandes momentos, a gente tem uma Rússia neoclássica muito importante, se consolidando em torno do grande imperador Pedro o Grande, né? E depois nós temos a Rússia de Nicolau I e II, que é a Rússia dos tempos românticos, e que entra em total consonância, principalmente Moscou e São Petersburgo, com praticamente todas as outras grandes referências culturais da Europa. É o momento, por exemplo, que surge, que o balé é buscado na França, se torna muito mais rico na Rússia. É o momento de nomes como Gogol, né, como Tchekov, como Dostoiévski, né, como Tchaikovsky na música, né, um momento então muito rico, né, e também marcado por uma série de características da cultura popular, que vem do czarismo, que tem referências camponesas muito fortes, que vão ser de uma certa maneira recuperadas pelos artistas dessa época, mas que tem também já uma vida urbana, né, uma cena cultural urbana muito forte em torno dessas 2 cidades. E tudo isso, de certa maneira, desemboca, segundo Bakhtin, no texto de Dostoiévski. Dostoiévski aparece nesse livro como uma espécie de maestro, como uma espécie de regente de toda essa diversidade, de toda essa polifonia, né, cultural e discursiva que estava presente no seu tempo. Bom, essa obra chegou a ter uma publicação muito modesta, com uma tiragem pequena, não sei exatamente quantos volumes, mas muito pequena, ainda na década de 20, quando ele participava, se não me engano, em 29. Mas foi justamente nessa época que Stalin subiu ao poder na Rússia, e ele foi envolvido numa lista de nomes ligados ao cristianismo, que Stalin estava completamente determinado a extinguir mesmo, né? E então ele sofreu uma condenação que em princípio seria bem pior. Ele ia provavelmente para a Sibéria, né, para aqueles campos do norte, para trabalhos forçados e coisas assim, mas ele era muito doente, ele tinha um problema de uma osteomielite precoce, que depois ele vai até perder uma perna, vai ter que amputar uma perna por causa disso. Ele fumava muito também, e tudo isso, de uma certa maneira, dava um quadro de uma pessoa muito frágil do ponto de vista da saúde, né? E então os amigos conseguiram convencer os burocratas do stalinismo a diminuir a pena. E ele então foi levado para uma província esqueci agora a região que ele foi, daqui a pouco eu me lembro. Ele foi levado para essa província e lá ele foi guarda-livros. Ele ficou 6 anos morando, né, no Cazaquistão, tá? Lembrei. Ele ficou 6 anos morando no Cazaquistão, e lá ele teve tempo para fazer essa pesquisa. Ele era guarda-livros, ensinava também, dava aulas, alfabetizava numa escola para crianças. Ele era reconhecido como um excelente professor, tinha uma didática muito eficiente. Então ele trabalhou nesse lugar, e lá ele teve tempo para fazer aquilo que, na minha opinião, é sua obra-prima, um livro chamado A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, 2 pontos, o contexto de François Rabelais, onde ele descobre esse grande, né, escritor renascentista, talvez o maior escritor da primeira metade do século XVI, esse francês, que era também médico e que tinha
clérigo também, que tinha uma cultura vastíssima, né? Um típico desses homens polivalentes do Renascimento, que sabiam de tudo, meio estilo Leonardo da Vinci, assim, né? Esse era o François Rabelais. O François Rabelais era um escritor considerado até então um escritor fundamentalmente satírico, né? Por causa dos livros que ele publicou, 5 livros que ele publicou, tendo como personagens uns tipos bastante curiosos, bastante absurdos, os gigantes Gargantua e Pantagruel, né? E o que o Bakhtin vai fazer nesse livro é mostrar que todo aquele absurdo que ainda consegue extrair risos até dos homens modernos, mas que certamente extraíam gargalhadas do seu tempo, que todo aquele absurdo, na verdade, não tinha nada de tão absurdo assim. Muito pelo contrário, talvez fosse o melhor, digamos assim, legado que nós tenhamos guardado, ou que tenha chegado até nós, da cultura popular daquele momento. Essa que é a ideia do Bakhtin. E todos os exageros, toda a escatologia, né? toda a vulgaridade aparente desse texto, muito ao contrário, ao invés de ser uma vulgaridade, era uma espécie de crítica à cultura oficial, que se tornava cada vez mais poderosa e cada vez mais centrada nos valores, digamos assim, eruditos naquele momento, né? Quer dizer, o século XVI seria, nós podemos colocar claramente como uma espécie de ponto final da Idade Média, mas também ponto inicial da Idade Moderna. Quer dizer, é um momento muito singular no sentido de conter uma riqueza cultural também muito grande. E o Bakhtin considera que se o Dostoiévski foi o maestro, né, que melhor explicou a Rússia do século XIX, talvez Rabelais tenha sido o maestro que melhor contemplou as questões do seu tempo, né, desse momento, levando em conta o fato de ter optado, ao contrário de todos os outros praticamente, ou da grande maioria dos outros intelectuais daquele tempo, de ter optado pela cultura popular, já que é um momento em que todos os outros intelectuais estão voltados aí para essa cultura erudita, tentando recuperar os gregos e tal. Não que o Rabelais deixe de considerar isso. Na verdade, o texto dele é muito erudito e, inclusive, nessas sátiras, né, nessa, digamos, samba do crioulo doido que ele faz, ele inclui muitos personagens importantes da história, filósofos, personagens bíblicos, né? Então, o Bakhtin mostra isso, mostra que ele é um típico renascentista num certo aspecto, porque ele consegue fazer referência a todos os grandes, ou a uma boa parte dos grandes nomes que estavam, né, em voga entre os eruditos do seu tempo, mas só que com um enfoque diferente, com um enfoque, digamos assim, um tanto satírico, mas uma sátira que o Bakhtin tenta mostrar que não é bem essa ideia que a gente tem do riso, né? Ele trabalha o riso popular como uma coisa que é, digamos assim, uma espécie, não vou dizer válvula de escape, mas uma espécie de caminho do ponto a ponto, vamos dizer, né? Você tem uma cultura oficial que é extremamente opressora, que impõe uma série de costumes, uma série de normas, uma série de determinações, e o lugar, talvez, de satirizar tudo isso, o lugar de parodiar, né, tudo isso, o lugar de inverter tudo isso, vai ser justamente a praça pública, o lugar onde a cultura popular se manifesta na sua espontaneidade. E, na opinião de Bakhtin, o texto de Rabelais é justamente digamos assim, um libelo, né, uma espécie de manifesto da praça pública, né? Aí é preciso considerar o seguinte: não é a praça pública é o lugar, digamos assim, perene, cotidiano, onde essas coisas, onde essa cultura inversa, onde a cultura popular inverte e parodia a cultura oficial. Mas existem também as festas populares, né? O carnaval, e o Bakhtin acredita que há uma espécie de carnavalização da vida na cultura popular,
que se dá justamente como esse contrapeso, como esse contraponto da cultura oficial. Eu acho que isso é uma análise de uma riqueza muito grande que nos permite enxergar isso em vários outros momentos, né? Digamos assim, Bakhtin não apenas mostra todo o seu vigor como pensador, mas de uma certa maneira nos proporciona recursos para continuar a interpretar as coisas dessa maneira. E isso que eu acho que é a coisa mais importante. Eu acho assim que num tempo como o nosso, de globalização, onde há certas determinações culturais que são quase que globais, talvez a relação do global com o local possa ser uma boa forma da gente ver a possibilidade de que a riqueza do que Bakhtin interpreta como um aspecto da cultura popular seja retomado e repensado. Se a gente for considerar o aspecto da festa, em primeiro lugar, a gente pode dizer que todas as sociedades na história, e até talvez até uma certa influência do positivismo, talvez de Durkheim aí, que todas as sociedades na história tiveram que construir mecanismos semelhantes a rituais e festas para garantir um certo sentimento de coletividade, para garantir um pouco, digamos assim, que o coletivo, pelo menos em alguns momentos, possa sobressair ao individual, aos interesses individuais, aos caminhos individuais. E numa sociedade que se individualizou, ao ponto que nós podemos interpretar acerca da sociedade moderna, então é muito importante que esses mecanismos estejam presentes, de forma que o carnaval, que é uma coisa que vem lá de Roma, permanece aí vivo, até hoje, e a gente ainda pode, por exemplo, na cultura brasileira, por exemplo, em Minas Gerais, ver essa coisa muito forte ainda, quer dizer, de uma certa maneira as festas, as quermesses do interior, as romarias, as festas populares, elas ainda são, digamos assim, um grande fator de identidade, uma grande, digamos assim, um grande fator de riqueza cultural que dá um diferencial do local em relação ao global. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, e eu acho que é por isso que o Bakhtin permanece assim, um pensador muito vivo, em vários aspectos. Mas é importante que a gente se lembre que não é apenas a festa. A gente pode falar de um certo conceito desenvolvido por Bakhtin, que seria o conceito de carnavalização, mas que talvez ficasse um pouco capenga se a gente reduzisse a carnavalização ao acontecimento propriamente dito, ao carnaval propriamente dito. Digamos que a carnavalização, ela não apenas se manifesta acentuadamente nas festas, mas de forma menos acentuada ela vai se estendendo pelo ano nesses locais, nesses lugares que podem ser, hoje a gente quando fala lugar, a gente não está falando necessariamente em territórios definidos, mas claro que vale para territórios também, mas esses locais onde o aspecto mais espontâneo da vida social possa se manifestar. O Bakhtin tem uma importância muito grande, na minha opinião, porque ele consegue ligar o espontâneo digamos assim, ao contestador, ao contraponto, como eu estava dizendo. Ele consegue ligar um pouco a ideia, digamos assim, da diversão com a da divergência. Acho que esse talvez seja o aspecto mais rico, e que nos faz a cada dia reviver e ressuscitar, digamos assim, o pensamento desse autor. Isso eu acho uma coisa genial, porque o Bakhtin, como eu estava dizendo, ele é um pensador da primeira metade do século XX, presenciou um pouco a segunda metade do século XX, mas já muito doente,
de forma que ele foi mesmo, o tempo dele mesmo foi um tempo da primeira metade do século XX. Mas esse texto mesmo, que foi a tese de doutorado dele sobre Rabelais, foi um problema. Ele estava com o texto quase pronto em 1936, praticamente pronto. Até 45 ele não teve a oportunidade de apresentá-lo como sua tese de doutorado. De 45 a 47 ele teve que refazer uma série de coisas no texto para agradar aos burocratas que estavam lá na banca, né, que eram seus examinadores, e só em 52, se não me engano, é que ele conseguiu seu título de doutorado. E o texto era inédito. Em 63 o texto ganhou uma edição na Rússia e foi descoberto, ao que me parece, pelos linguistas de Praga, o chamado Círculo de Praga, os linguistas lá da República Tcheca, na época Tchecoslováquia. E através desses linguistas tchecos é que isso chegou na França. E chegou na França numa época em que a questão da linguística, principalmente na chamada então semiologia, era muito discutida e tinha nomes de grande peso envolvidos com esse debate, como por exemplo Roland Barthes ou Michel Foucault. E esses caras, de certa maneira, que foram os grandes divulgadores do Bakhtin. Foi a partir desses autores que, de certa maneira, Bakhtin passou, Benveniste também, talvez Benveniste mais até que os outros dois, que Bakhtin passou a ser conhecido, né? Esses autores, identificados um pouco, alguns com estruturalismo, outros com pós-estruturalismo, né, vieram trazer, então, essa questão fundamental, né, da linguagem, a importância da gente poder identificar a sociedade ou os aspectos mais profundos e mais cotidianos ao mesmo tempo da vida social pelas trocas linguísticas. Então Bakhtin ficou um pouco, digamos assim, ficou muito famoso desde essa época, mas um pouco na condição de um linguista. Eu sou sociólogo, minha formação, né, eu fiz graduação em Ciências Sociais e depois, embora tenha feito mestrado em Comunicação e Cultura, eu me considero ainda, e a maioria do meu trabalho como acadêmico, como professor, foi no campo da sociologia. A leitura de Bakhtin, né, me trouxe na minha cabeça, formou-se uma comunhão completa entre a semiótica e a sociologia. Eu acho que é impossível você dizer que o Bakhtin é um linguista simplesmente, né? Embora, reitero, que foi nesse campo que ele é mais conhecido e que ele foi mais estudado. Mas quando a gente percebe, né, a riqueza que essa análise, que eu falei muito resumidamente sobre ela, né, tem para se pensar uma série de questões próprias da cultura contemporânea, seja através do próprio método dele, através da análise literária. Se a gente pegar, por exemplo, sei lá, eu fico imaginando um Guimarães Rosa, por exemplo, à luz de uma análise como a de Bakhtin, né? A gente poderia, eu já vi, o Stan andou fazendo aí uns trabalhos sobre Nadia Andrade, Macunaíma. É sempre uma coisa muito rica, você descobre coisa demais. E para além da questão da análise literária, ou dos recursos da semiótica que valem, né, ou da análise de discurso, que de certa maneira valem aí dos textos, digamos, como corpos, né, como um objeto para pesquisa, onde você pode identificar uma série de fatores, tanto da subjetividade do autor, quanto do contexto social, do momento histórico que todo texto, todo discurso revela, né? Se você souber ler, evidentemente, né? Eu acho que, muito além disso, eu acredito que o Bakhtin é um autor que pode ser pensado em vários campos. Recentemente, eu fiz um trabalho para o pessoal, um pessoal da Universidade Federal, mas um grupo que se estende aí por todo o Brasil e tudo, que tem se intitulado, o pessoal que faz os estudos do lazer, a área de estudos do lazer. E eu acho que o Bakhtin tem tudo a dizer sobre a questão do lazer, né? De certa maneira, tudo que é oficial se manifesta numa civilização do culto ao trabalho. Mas há muito tempo que o lazer apareceu como uma área importantíssima, justamente porque não apenas o descanso, mas de certa maneira, o momento do contraponto de tudo aquilo que o trabalho
nos obriga, né, do quanto ficamos obrigados à eficiência profissional, à questão do trabalho na contemporaneidade. Por outro lado, então, o lazer seria esse campo do espontâneo, esse campo onde, de alguma maneira, a gente pode equacionar o possível, o permitido com o desejável, né? E eu acredito que é essa equação que, de certa maneira, define o lado mais instigante que Bakhtin identifica na cultura popular, né? Então, acho uma coisa realmente incrível e cada vez me apaixono mais por esse autor, né? E aconselho, né, a leitura, principalmente desse livro que se chama o Contexto de François Rabelais, a cultura popular na Idade Média e no Renascimento. A maneira como ele próprio, Bakhtin, vai construindo, né, a sua narrativa é muito interessante, os aspectos que ele toma, né? De certa maneira ele trabalha primeiro a questão do riso, depois a ideia do corpo, que é um outro tema que tem sido tão discutido ultimamente. O Bakhtin pensa exatamente o que é pensado, como que é pensado o corpo em contraposição, né? Porque o pensamento renascentista é talvez aquele onde mais é separada a ideia da mente do corpo, né? A mente como lugar onde a gente pode, de alguma maneira, espelhar Deus, a gente pode ser racionalista, contemplativo e tal. E o corpo como essa coisa que a gente precisa, de alguma maneira, segurar esse nosso lado animal, né? Veja, por exemplo, que os pecados capitais, né, que foram estruturados nesse período, Baixa Idade Média e Renascimento, de alguma maneira quase todos têm a ver com desejos do corpo e coisas dos pecados da carne, essas coisas, né? Como que, se existe uma cultura oficial que pensa assim, como que a cultura popular, de certa maneira, faz o contraponto mesmo, pensa exatamente o contrário, né? E aí as questões do corpo ficam completamente postas à mostra, uma coisa meio, um pouco erótica por um lado, um pouco escatológica por outro, né? O Pantagruel, por exemplo, personagem do Rabelais, é um gigante que tem uma relação direta com o cosmos. O corpo dele, em vez de ser um corpo fechado, é um corpo que produz o mundo e que é produzido por ele constantemente, né? Ele tem, por exemplo, na infância uma febre, e quando ele faz xixi, nascem fontes termais por toda a Itália e por toda a França, né? Então isso é uma coisa interessantíssima. Ao contrário dessa ideia de corpo, um corpo fechado, um corpo, né, completamente isolado do mundo que a cultura oficial estava proporcionando naquela época. Mas, sobretudo, o Rabelais, a sua literatura é a literatura do excesso, né? Todos os aspectos que ele tem nos 2 volumes, 2 livros, ele vai colocar os personagens, os fatos, as ações sempre pelo excesso, né? Esse excesso que faz a graça, não só o aspecto erótico, como o escatológico, que você citou, hein? O excesso, o exagero, né, que de certa maneira é tratado como grotesco, né? Talvez, eu acho que são, nesse texto que eu fiz sobre para essa área de estudos do lazer, eu trabalhei 3 questões que eu acho fundamentais, que é a questão do riso, porque ele mostra como que a modernidade foi mudando o sentido do riso, e o riso passou a ser uma coisa mais individual, uma coisa mais de pilhéria, enquanto que existe uma espécie de um riso coletivo, né, que é uma coisa muito interessante, que é uma espécie de catarse popular, vamos dizer assim, própria do carnaval e da carnavalização. A questão do corpo, né, que é essa ideia de a substituição de um corpo fechado por um corpo que se mistura com o mundo, né, um corpo que está o tempo todo onde morte e nascimento se coincidem de certa forma, né, e a questão do grotesco, né, que é justamente você, digamos assim, alegorizar, né, os fatos narrados, os personagens e tudo mais, para poder criar essa relação do corpo com o mundo, essa relação da personagem com o próprio universo, né? Ele trabalha um pouco a ideia de medo cósmico, que é o medo talvez mais antigo, né? Que move o homem, ou que
Freud, por exemplo, identifica a própria origem da religião, né, que é esse medo dos fenômenos naturais e esse nosso imenso desejo de ampliar os nossos poderes, já que somos pequenos num mundo que é grande, né? E esse medo cósmico, em vários momentos, ele aparece como medo mesmo, como terror. Ele aparece, por exemplo, no romantismo como uma ideia de terror lá que vai até sugerir, que vai até, de uma certa maneira, produzir a educação da criança, o medo do monstro, o bicho-papão, qualquer coisa assim, né? E ele vai mostrar que, que na Idade Média isso não engendra medo, né? Pelo contrário, essa coisa do grotesco é uma coisa que produz o riso, né? Que produz fundamentalmente o riso. Em uma sociedade europeia que se caracteriza pela escassez, né, o Rabelais vai colocar justamente o excesso, a grandiosidade. A questão da abundância. Da comilança. Da comilança, exatamente. Das festas. Isso aí já de uma certa maneira, né, pode ter inclusive uma conotação crítica também, porque a abundância era própria da nobreza, né? O século XVI e século XVII, a Europa era muito pobre, mas os nobres, né, foi o período do absolutismo, então tinha toda essa coisa assim dos nobres viverem nas pompas, né, com grandes pompas, enquanto o povo vivia de forma muito escassa e tal, e tudo isso de alguma maneira está sendo jogado ali, né? Eu falo que existe assim um coeficiente, digamos assim, de inconformismo, né? Alguma coisa underground, assim, que o Bakhtin identifica como natural da cultura popular, como espontâneo da cultura popular. Isso eu acho uma coisa incrível. Talvez o que há de mais apaixonante, vamos dizer, no pensamento desse autor. E o que há também de mais sociológico, né? Eu acredito que o Bakhtin não pode, já que eu apresentei como filósofo, mas mostrei que ele é também um grande linguista, eu queria, né, terminar dizendo que ele é realmente um sociólogo. No fim das contas, o que talvez mais, pelo menos do meu ponto de vista, né, como a minha informação encontra o trabalho de Bakhtin, isso tem muito a ver mesmo com a coisa da construção do mundo simbólico, da vida social, né? Essa coisa das trocas, essa coisa do poder da linguagem como a marca, né, talvez mais fundamental, tanto para a gente identificar quanto para os atores sociais produzirem as suas diferenças, as suas hierarquias, né? A questão da língua, da linguagem é uma coisa fundamental, né? A coisa da produção do sentido, que faz com que essas hierarquias se legitimem de alguma maneira, né? É curioso porque existiu o conceito de ideologia do Marx, e Bakhtin começa a falar de ideológicos, né? É como se essa ideologia estivesse salpicada por aí, não é aquela coisa rígida que está no discurso de uma classe dominante ou qualquer coisa assim, não, a coisa está salpicada por aí. Condições históricas, quer dizer, a questão da contingência, a questão do contexto histórico é um fator imprescindível para que a gente possa entender qualquer tipo de ação, qualquer tipo de relação, qualquer tipo de ritual mesmo social, né? Então, assim, eu não posso dizer que é impossível você se divertir, vamos dizer, você ter um lazer apenas com, digamos, viagens mentais, né? Acho que essa separação corpo e mente é produto de uma certa tradição ocidental e que não está completamente, digamos, sepultada, né? Agora, se eu pensar que essa cultura popular medieval de alguma maneira retumba em todas as culturas populares de todos os outros tempos e pensar que o lazer, de certa maneira, se aproxima mais dessa dimensão do popular do que da dimensão do erudito, aí eu acredito que não. Eu acho que a questão fundamental, e eu acho que assim, não há como você pensar um lazer deixando apenas a mente fluir e de alguma maneira evitando a questão do corpo, né? Eu acho que assim,
os prazeres do corpo, de alguma maneira, são fundamentais para que o homem se manifeste naquilo que ele tem de mais espontâneo. Claro que isso tem decorrências importantíssimas e que devem ser muito mais pesquisados e que a gente poderia ter numa outra oportunidade, porque gastaria mais tempo para falar sobre isso, pensar a questão das cyberculturas, né? Dos territórios virtuais, que tem uma série de opções para se viver, para se associar e para se divertir, lazer e etc., né? E que, em princípio, são territórios que prescindem da presença do corpo, onde a gente vai só como mente, né? E só que isso, Renato, você vai me desculpar, mas seria uma discussão talvez para uma outra ocasião, né? E certamente com referência em Bakhtin, mas e aí nós não precisaríamos ficar só nele, né? Aí nós teríamos que chegar mesmo no pensamento contemporâneo, talvez Deleuze, né, que é um outro conhecedor, que é um outro cara que conheceu Bakhtin também, né, Guattari, alguns autores mais contemporâneos que teriam coisas muito interessantes a dizer sobre isso. Mas o que eu queria colocar sobre Bakhtin, que eu acho que eu já coloquei, assim, que é um pensamento que sempre pode ser renovado justamente por isso, né, ele tem um vigor próprio. Ele tem um poder, digamos assim, de sobreviver, um pouco por causa de ser um pensamento híbrido, construído já em tempos completamente modernos, né? Um pensamento que eu associo um pouco para a gente entender com outras culturas híbridas do mesmo tempo, como por exemplo, sei lá, o jazz ou o samba, né? Uma coisa que está sempre permitindo, né, que as influências diversas se misturem e não apenas, digamos assim, se choquem, né? Eu acho que esse é talvez um aspecto que permite a gente entender por que é um pensamento tão vivo, né? E acredito que um pensamento que se liberta um pouco dos preconceitos possíveis, né, e presentes na maioria dos pensamentos por causa disso, né? É um pensamento que opõe, por exemplo, o erudito ao popular, sem querer tirar os méritos do pensamento erudito, mas principalmente mostrando que aquele que historicamente foi considerado o pior dos dois, o menor dos dois, o mais, digamos, pobre, talvez seja exatamente o contrário, seja o mais rico deles, porque é o que permite essa condição humana, né, onde os nossos, digamos assim, os nossos dramas, as nossas angústias frente aos poderes que nos acometem e nos oprimem, podem ser redimensionados e virar, ao contrário de angústias, virar prazeres, de certa forma, né? Claro que redimensionados carnavalística ou carnavalisticamente, né? É essa ideia de carnavalização que eu acho mais rica no pensamento desse autor. Mais uma coisa, Renato? Não, eu já fiz as minhas anotações, pode? Mas nós vamos concluir essa sua teleconferência. Gostaria que você apresentasse aí o final delas. Nós temos alguns minutos ainda, uns 3 minutos. Bom, eu gosto muito dessa coisa das forças centrífugas da vida social, né? Eu devia ter trazido uma citação, uma coisa do próprio Bakhtin falando que seria interessante para fechar isso aqui. Tem um momento que ele fala, por exemplo, sobre a praça pública, né? Que é um texto muito bonito, eu não saberia reproduzir aqui, mas é um texto muito bonito, onde ele fala assim, que em cada pequeno gesto da praça pública, aquela gritaria que um camelô apronta para poder apresentar um produto numa panacea qualquer, né? Que é a feira, o burburinho da feira, né? E todo o palavreado, toda essa inversão que você xinga, mas no fundo isso é um elogio. Isso é uma coisa muito interessante, né? Como que a gente, na pragmática discursiva, a gente consegue transformar, né, coisas, como que a gente faz paródias o tempo todo das coisas mais sérias, como que elas podem ser maleabilizadas e transformar em coisas do riso, né?
Que é típico da obra do Rabelais. Do Rabelais. Porque ele numera lá uma série de palavrões, né, pura pornografia, a respeito dos órgãos sexuais masculinos e femininos. Tem uma série, inclusive ele ressalta na obra dele, o Rabelais, ressalta essa pornografia que é típica, né? Ao mesmo tempo que é um xingamento, ao mesmo tempo que é um elogio. Exatamente, principalmente nos prólogos. Quando ele começa os seus livros, ele convida o leitor a lê-los de uma forma muito curiosa, xingando o leitor, mas ao mesmo tempo xingando, mas você vê que tem uma coisa meio carinhosa nisso, né? Quando eu estudei Bakhtin pela primeira vez, uma coisa que eu me lembrei muito foi daquela musiquinha do Jingle Bell. Sabe? Você acabou o papel, né? Eu acho isso a cara da teoria do Rabelais, né? Uma música de Natal, né, que exalta uma das coisas mais importantes e mais, digamos assim, cultuadas do Ocidente, né, à toa que a gente chama de civilização cristã, que é uma música, né, que exalta exatamente o nascimento de Cristo, beleza toda, e que de repente vira uma coisa assim, né, acabou o papel, limpa com jornal e tal. Então, eu acho que isso é a cara do que a cultura popular é capaz de fazer, né, desse poder criativo e ao mesmo tempo parodístico, né, uma criatividade que tem como referência o tanto, digamos assim, o teor opressivo mesmo da cultura oficial, né? Isso eu acho uma coisa incrível, né? É por aqui, né? Professor, primeiro agradecer a sua presença aqui para falar sobre o crítico, o pensador russo, que é Mikhail Bakhtin, e agradecer também a sua fala e ressaltando aí os dois grandes autores, Dostoiévski, né, que é os romancistas do século XIX, e o François Rabelais, que é o famoso, né, não só famoso, mas importantíssimo escritor francês. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço.